Oi, pessoal, eu sou o Murilo Comério e esse é o mais novo episódio do Caput Descomplica, o podcast oficial do Caput Cursos, em parceria com a editora Lumen Juris. Mais uma vez, eu estou aqui acompanhado da professora Larissa Rodrigues, que acompanha a gente nesse projeto desde o início. Larissa, seja bem-vinda novamente. Obrigada, Murilo. Mais uma vez, um prazer enorme poder estar aqui e participar desse projeto junto com você e o Caput Cursos. Hoje o nosso podcast, ele trata a respeito da estabilidade provisória da empregada gestante e a análise das decisões judiciais recentes, sobretudo do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, e o STF. Mas o que é a estabilidade provisória da empregada gestante? Nós temos a previsão da estabilidade lá no artigo 10º, inciso 2º, a linha B, do ato das disposições transitórias. E o que diz esse artigo? Que a empregada gestante goza da estabilidade provisória no emprego, da confirmação da gravidez e até 5 meses após o parto. Ou seja, a empregada gestante, ela não pode ser dispensada durante esse período da confirmação da gravidez e até 5 meses após o parto. O artigo 391-A da CLT aprofundou um pouquinho mais sobre a matéria e trouxe a estabilidade provisória também para a empregada adotante, que é aquela que adota uma criança, e também nos casos de que a confirmação da gravidez ocorra durante o aviso prévio. Mas ainda assim, essas previsões legais elas não resolveram todas as controvérsias a respeito da matéria. E é por isso que o Tribunal Superior do Trabalho editou e publicou a conhecida súmula número 244, que é aplicável sobre a questão da garantia provisória do emprego da empregada gestante. E o que prevê essa súmula? Primeiro, que a estabilidade, para que ela seja reconhecida, ela independe do conhecimento do empregador sobre a gravidez da empregada gestante. Então, basta que a confirmação da gravidez ocorra durante o contrato de trabalho, ok? Também estabelece que a empregada gestante, caso ela seja dispensada imotivadamente, arbitrariamente e, portanto, ilegalmente, ela tem direito à reintegração no emprego. Reintegrar o emprego é quando ela aciona a Justiça do Trabalho por meio de uma reclamação trabalhista e ela pede em antecipação de tutela para que o contrato de trabalho dela seja reestabelecido. Então, ela é reintegrada naquele ambiente empresarial com as mesmas condições de trabalho já previstas no seu contrato de trabalho. Se esse pedido não for feito durante o período estabilitário, disciplina a súmula 244 que a empregada tem direito à chamada indenização substitutiva. E, por fim, que essa estabilidade também é aplicável nos casos de celebração dos contratos de trabalho por prazo determinado, ou seja, aqueles com prazo em que há prazo pré-estabelecido o termo inicial e o termo final. E é sobre este último ponto, que diz respeito ao inciso 3º da súmula 244, que versa o nosso podcast de hoje, porque nós percebemos que a jurisprudência ela vem divergindo nos últimos anos a respeito dessa previsão do inciso 3º da súmula 244, que diz respeito, como eu disse, aos contratos de trabalho por prazo determinado. E essa discussão ela se torna ainda mais relevante porque o STF, no julgamento do recurso extraordinário 629.053, fixou a seguinte tese, entre aspas: a incidência da estabilidade prevista no artigo 10º, inciso 2º do ADCT somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa. Ou seja, quando a empregada gestante é demitida, dispensa sem justa causa, e ela estava grávida, ela tem direito à estabilidade provisória no emprego.
mas não engloba as situações em que o contrato de trabalho chega ao seu termo final. Porque se ele chegou ao seu termo final, não há falar em dispensa sem justa causa. O contrato foi extinto porque chegou à sua data final pré-estabelecida. Ou seja, o seu prazo decorreu, houve o decurso do prazo. Nós entramos, então, em uma situação em que o STF apresenta um entendimento que a sua interpretação caminha no sentido contrário àquela prevista na súmula 244 do TST. Mas, desde 2016, o TST já vinha ensaiando uma alteração de entendimento, porém não houve a adequação da súmula 244. E é com relação a isso que a gente precisa ter muita atenção ao que disciplina a súmula, ao que está previsto na lei e como a jurisprudência vem caminhando a respeito desta matéria. Ok, Larissa? Murilo, é isso mesmo. E enquanto você tecia suas considerações iniciais sobre esse tema, a primeira coisa que é muito importante a gente falar, né? Estabilidade provisória, estabilidade da gestante, da adotante, é um tema tão relevante, né? Tão relevante para a mulher, para a mãe, nas relações de emprego, é aquele momento em que aquela trabalhadora ela precisa ter segurança, né, de que ela não vai sofrer uma dispensa imotivada. E tem também, Larissa, a proteção do menor, do nascituro, que a Claro, lei exatamente. é muito voltada para ele também. Exatamente. E aí tem esse aspecto, e um ponto que foi muito importante que você falou exatamente nesse final a gente tem que entender o que é que diz a lei, o que é que diz o texto constitucional, o que é que está dizendo a nossa jurisprudência, né? Então, se a gente tivesse sentado aqui gravando esse podcast há 5 anos atrás, a gente seria unânime, né? Se fosse aí em meados de 2015, 2014, por ali, a gente seria unânime em dizer, olha, mesmo qualquer tipo de contrato por prazo determinado, essa empregada, essa trabalhadora, ela vai ter a garantia dela no emprego, a estabilidade provisória que está ali prevista no item 3 da súmula 244 do TST. E aí a gente se depara, então, com uma decisão do Supremo Tribunal Federal em 2018, e aí, em 2020, salvo engano, veio a consolidação do entendimento no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, quando no IAC, né, incidente de assunção de competência, o TST diz o seguinte: olha, a primeira turma do TST já vinha entendendo que, para os contratos de trabalho por prazo determinado, que sejam aqueles contratos temporários, a empregada não vai ter direito à estabilidade provisória. Então, lá no TST, esse entendimento ele foi inaugurado na primeira turma. Diante da relevância do tema, nem foi pela quantidade de processos no judiciário que tratavam sobre esse tema, mas diante da relevância do tema e da necessidade de pacificar o entendimento sobre isso. Porque imagina a insegurança jurídica que pode provocar uma diversidade de entendimentos sobre esse tema tão sensível. E aí a gente veio, então, viu o TST consolidar esse entendimento. E qual especificamente foi esse entendimento? Qualquer contrato de trabalho por prazo determinado não vai assegurar o direito à estabilidade? E não, né? O TST, lá no julgamento nesse IAC, disse o seguinte, que a estabilidade provisória no emprego não vai se aplicar para as gestantes que estejam no curso do contrato de trabalho temporário, que é aquele que tem previsão específica na Lei 6.019. A gente não ouve muito falar dessa lei, mas vou dar um exemplo aqui muito claro sobre o que são esses contratos de trabalho temporário. Por exemplo, vai chegando o final de ano e as lojas de shopping, supermercados precisam de contratar pessoas para atender aquela alta demanda naquela época específica do ano, naquela temporada natalina, né, sei lá, Páscoa, a gente vai ter... E aí as empresas precisam
recorrer a essa mão de obra temporária. E aí veio o TST e disse assim, olha, se for contrato de trabalho temporário desta lei, não vai ter estabilidade, né? E eles fizeram essa distinção. Por que que eles fizeram essa distinção? E acho muito interessante da gente destacar aqui, Murilo, para quem nos ouve e nos acompanha, lá no julgamento, no acórdão, no TST, eles fazem uma distinção entre, por exemplo, contrato de experiência. Ele tem um prazo, né? Ele tem um prazo prefixado, que é o quê? De até 90 dias. Só que quando você está num contrato de experiência, você tem a expectativa de que ele se torne um contrato de trabalho por prazo indeterminado. Então, você está se experimentando dentro da empresa, a empresa está experimentando a sua mão de obra. E aí você tem uma expectativa de que após aqueles 90 dias, após os 45 dias, você será efetivado. Aquela é nossa expectativa, né? Por outro lado, o contrato de trabalho temporário, não. Você começa a trabalhar e você já sabe quando vai acabar aquele seu período de trabalho, né? E foi essa tem uma finalidade sazonal específica, típica desse tipo de contrato, né? Contrato de trabalho temporário é uma das formas de contrato de trabalho por prazo determinado, mas nós temos outras formas e o contrato de experiência também é um exemplo de contrato por prazo determinado. Então, é bem interessante que o TST tenha feito essa diferenciação, porque a finalidade do contrato é bem diferente nessas duas situações. Exatamente. O sentimento da própria empregada que está naquele contrato é diferente, né? Então, como eu disse, assim, se você vai para o contrato de experiência, você espera que seja efetivada ao término daquele período que foi inicialmente estipulado. E aí veio, então, essa distinção para dizer, olha, contrato temporário, né, o contrato determinado pela lei do trabalho temporário, não se garante a estabilidade provisória. E de lá para cá, esse julgado ele é de julho de 2020, e de lá para cá o que a gente tem assistido é o TST confirmando esse entendimento. Então, hoje, o que se confirma a partir desse entendimento de julho do ano passado, de 2020, é exatamente a prevalência dessa sedimentação, desse precedente. Então, o sentimento que está envolvido, né? Você, no contrato temporário, então você está contratado ali para atender a demanda do final do ano, as vendas de final de ano, de presente, etc., de Natal. Você já sabe que aquilo ali vai ter um término. E aí, se a empregada, porventura, engravida no curso daquele contrato de trabalho temporário, ela não vai ter a segurança, a garantia da estabilidade provisória que está prevista na nossa Constituição e na nossa CLT. Então, o que está faltando, né, Larissa, é uma adequação da súmula 244, uma atualização para constar essa informação do contrato de trabalho temporário, até mesmo para que as pessoas não se confundam, porque o contrato de trabalho temporário é uma forma de contrato de trabalho por prazo determinado, e é nessa situação específica que não há garantia provisória no emprego da empregada gestante. Exatamente, até porque, Murilo, tem um ponto que eu acho muito importante, porque hoje em dia, com tanta informação na rede, muitas vezes, se você tem uma pergunta e às vezes você não tem disponibilidade, acaba não procurando um profissional da área, que é o correto, sempre buscar informação com um profissional qualificado para isso. E aí você simplesmente joga ali no Google, vai fazer a sua pesquisa, você vai responder uma pergunta de prova, agora está todo mundo em ensino remoto, está todo mundo fazendo prova no computador, então o aluno vai... E aí, de repente, você pode ser surpreendido com essa informação, né? Só ler o item 3 da súmula 244, você não vai ter pleno conhecimento do que é que tem decidido e entendido o Tribunal Superior do Trabalho, né? Então, é sempre muito importante estar antenado nessas atualizações que vão sendo feitas, né? Larissa, muito obrigado mais uma vez por esse podcast. Semana que vem estaremos aqui novamente juntos. Muito obrigado a todos que assistiram e até mais. Até logo.